A graça e a paz. Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Eu estou. E quando nós cantamos um louvor desse, né, eu fui uma árvore cortada, mas que Deus restaurou. Aconteceu comigo, viu? Eu fui uma árvore cortada, não por Jesus. Jesus diz, ele faz sempre o convite, venha, né? Mas eu fui uma árvore cortada pelas pessoas, rejeitada pelas pessoas, mas ao cheiro das águas o Senhor reavivou. Então, quando se tem raiz, pode ter certeza, podem lhe cortar, mas só não tira de Deus. Jesus é tremendo, é maravilhoso, ele é magnífico, e é exatamente sobre ele que nós vamos conversar nessa noite. Nós temos aqui o texto base que foi lido, né? Foi colocado aí a leitura bíblica, e ela falava exatamente sobre o nascimento de Jesus. O anúncio que o anjo vem a Maria e dá, né, o anúncio de que ela estaria grávida pelo poder do Espírito Santo. E ele diz que aquele filho que iria nascer, ela lhe colocaria o nome de Jesus. Nós estamos comemorando o seu aniversário, passamos o Natal comemorando o aniversário de Jesus, mas esse nome, ele tem poder. Interessante que não na nossa cultura, quando as pessoas escolhem nomes, os nossos nomes, não escolhe o nosso nome ligado a alguma coisa, ligado a algum evento, mas porque acha bonito, né? Ou porque alguém indicou, mas lá não. Na cultura judaica, quando se escolhe um nome, esse nome ele está sempre relacionado ou alguma missão que a pessoa precisa cumprir, ou esse nome está ligado a algum acontecimento daquele momento. Por exemplo, Moisés. O nome Moisés significa da água o tirei. Então foi exatamente o que aconteceu. Quando a filha vem banhar-se no rio, e aí ela encontra aquela criança no cesto, né, no rio, pega aquela criança e dá o nome de Moisés. Então, da água o tirei. Por exemplo, Jacó foi escolhido porque é interessante que Jacó tem o significado de usurpador. Já pensou colocar o nome de alguém com o significado de usurpador? Mas por quê? Porque ele nasceu segurando no pezinho do irmão, querendo usurpar o direito de primogenitura. E assim foi a sua história de vida. Mas aí quando o anjo vem, chega a Maria, como nós lemos aqui no texto bíblico, e ele anuncia que ela terá esse filho, diz, e porás o nome de Jesus. E esse nome é um nome que nós vamos estudar hoje. Qual a importância, o contexto histórico, por que esse nome foi escolhido? Inclusive, quando nós vamos estudar a questão da cultura, o nome Jesus era um nome comum na época. Era como hoje, né? Nós temos Maria, José, Antônio. Era um nome muito comum, mas de um grande significado. Mas você sabia que cada nome de Deus, ele possui um significado especial. E aí isso vem desde o Antigo Testamento. Obrigada, Beto. Tem galardão no céu, viu? Para quem dá um copo de água a um dos pequeninos do Senhor. E esse nome de Deus que nós vamos ver aqui, começando no Velho Testamento, os seus significados. Interessante que o nome mais importante com relação a Deus que foi dado no Velho Testamento, o nome sagrado de Deus é Javé. E aí, transliterado, né, para a nossa língua, nós conhecemos como Jeová. Mas no texto original, o nome mais sagrado para Deus é Javé. Inclusive, na cultura, quando os escribas eles iam escrever as leis, quando chegava no nome de Deus, eles não escreviam quando eles estavam traduzindo. Eles levavam tão a sério a questão do nome e o seu significado, que para escrever o nome de Deus, eles iam traduzindo os textos sagrados, e aí quando chegava no nome, eles davam um espaço e continuava a tradução. Quando eles terminavam aquele texto, aquele trecho que eles tinham para aquele dia, eles se retiravam, tomavam banho, se purificavam
e voltava só para colocar nos espaços o nome de Deus. Nós temos também o Pai Nosso nos revertendo a isso, quando o Senhor Jesus ele ensina o Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós precisamos entender que esse nome não é um nome qualquer. Por isso que a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas talvez na nossa cultura nós não conseguimos entender essa razão, porque nós não damos tanta ênfase, tanta importância ao nome, como eles dão lá. Mas o nome de Deus ele tem um significado. E para cada ação, para cada missão que Deus tem aqui, ele tem um nome. Então, Javé é o Deus que existe por si só. Então, Iavé, ou Javé, traduzindo para as nossas línguas, a tradução, o significado mais provável é o eterno Deus. Quando Moisés, Deus levanta para libertar o povo lá na terra do Egito, e ele diz: mas Senhor, quando eu chegar diante do povo e eles perguntarem quem me enviou, o que eu responderei? E ele disse: responda para eles, o eu sou me enviou. Então, quando Deus traz essa expressão, Moisés, o eu sou me enviou, é exatamente ele dizer, o eterno, aquele que existe antes de qualquer coisa, não é aquele que veio à existência, é aquele que existe, aquele que é eterno, ele não foi criado, ele é a existência de todas as coisas, é a razão de tudo. Então, por isso que ele diz, diga ao povo, eu sou. Quando ele diz isso, é o significado de quem ele é, quem é o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele simplesmente é. Então, ele é todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele não veio a existir, mas ele já existia. Ele é eterno. Esse é o significado principal do seu nome na Bíblia Sagrada. E o texto lá em Êxodo, eu queria que você pudesse acompanhar, se você tiver Bíblia. Êxodo, capítulo 3. Nós temos aqui um texto bem... Logo no início, Gênesis, Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 3. O versículo 14 traz exatamente essa explicação que eu estava dando para vocês. E no 13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então essa expressão eu sou, Deus estava passando a mensagem dentro ao povo, eu sou o eterno, eu sou o Deus, eu sou o Senhor, eu estou acima de toda essa criação, eu não fui criado, eu existo. É como a questão do amor. Nós sentimos o amor, nós falamos de amor, mas a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então Deus não é um sentimento que nós sentimos. Ah, eu amo, eu não amo, eu gosto, eu não gosto, eu adoro, eu não adoro. Não, Deus é o próprio amor, Ele é a essência do amor. Por isso a Bíblia diz, Deus é amor. E é a mesma forma como Deus diz aqui, o eu sou, eu existo. O eterno, aquele que é eterno, me enviou a vós. E aí nós temos aqui a forma Javé, que é essa forma que é traduzida para nós, a mais aceita entre os eruditos, significa o Deus que está presente. O Deus que está agindo. Então essa foi a mensagem deles. O eu sou me enviou e está dizendo, eu estou aqui com vocês. Eu existo, eu não estou aquém desse mundo. E aí quando as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a sua intimidade, que não conhecem a sua palavra, começam a questionar e olhar para a situação desse mundo. E ver como o mundo está. E diz, onde está Deus? Onde
onde está Deus que não está agindo nessa situação? Se Deus pode agir. Nós temos um colega nosso que ele questiona muito nesse sentido. E a nossa oração é: Deus, vai lá e transforma essa mente e esse coração para que ele possa ter entendimento de quem tu és. E ele faz um questionamento bem interessante. Ele diz o seguinte, ele diz: olha, eu sou pai, eu tenho um filho. Eu jamais daria meu filho para morrer por alguém. Então ele faz esse questionamento: que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que é pai e envia um filho para morrer de forma cruel? Então ele faz esse tipo de questionamento. E só se faz esse tipo de questionamento quem não conhece Deus, quem não conhece a sua missão, quem não conhece que ele não pegou um filho e foi lá de forma cruel dar para morrer para as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele mesmo veio. Então, Isaías, ele expressa em sua palavra, ele diz: um filho se nos deu. Então, quando a Bíblia expressa isso, um filho se nos deu, ou seja, ele mesmo veio, se tornou esse filho e agora morre em nosso lugar. E aí é quando você começa a entender a essência desse grande amor, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu-se a si mesmo, ele se fez. Então foi ele que veio, ele não pegou alguém e colocou lá para sofrer, mas ele mesmo veio e levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E é essa essência que ele precisa entender, que não é um pai castigando um filho, mas é um pai que se torna filho e leva sobre si o castigo que era meu e seu. Então o nome, a representação de Deus através do seu nome, diante de toda a Bíblia, ela é importantíssima nós conhecermos. E aí nós temos assim várias passagens onde o nome de Deus ela é revelada. E eu vou trazer algumas passagens dessas para vocês. Primeiro é Yahvé chamar. Então essa expressão ela está escrita em Ezequiel, capítulo 48, e o versículo 35. E o significado para nós em português é: o Senhor está presente. E se você for lá em Ezequiel e ver a história, sempre que um nome de Deus ela é revelada de acordo com um acontecimento e uma ação de Deus em nosso meio. E aí tem todo um contexto, tem toda uma história para que se chegue à conclusão de que o nome de Deus, aqui em Ezequiel 48, 35, é o Senhor que está presente. Nós temos também a passagem de Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ter aqui Yahvé Ra, e o significado é o Senhor Deus, aliás, El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando você vai ver a história, você vai ver a ação de Deus com o seu poder no meio do seu povo. E aí o seu nome, ele é ressaltado na história, e aí ele se apresenta como El Shaddai. Nós temos o Salmo 23, muito conhecido por nós, que é: o Senhor é o meu pastor. Quando você vai ver o contexto de Davi, quando Davi ele traz esse salmo, é porque tem toda uma história de ação de Deus na vida de Davi. E aí ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque algo aconteceu e Deus agiu como pastor na vida de Davi. Nós temos também Gênesis 22, 14, que é Javé Irê. E o significado é: Deus proverá. Interessante que essa história ela é muito conhecida por nós, que é a história de Abraão, que Deus promete um filho. E ele tem esse filho na sua velhice, que é o filho da promessa. Mas aí depois que esse menino cresce, Deus chega para ele e diz: quero que você leve o seu filho em sacrifício a mim. E aí todo mundo conhece a história. Ele vai, pega o seu filho Isaac, leva até o monte. Mas tem um fato interessante quando ele chega aos pés do monte. O filho questiona Abraão e diz: mas Senhor, eu estou vendo aqui
o cutelo, eu estou vendo todo o material aqui para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E é quando ele responde para o filho: o Senhor proverá. E é aqui que aparece exatamente a ação de Deus e a fé daquele homem. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E aí ele sobe para fazer o sacrifício do filho. Quando ele coloca o filho, que vai levantar o cutelo para matar o filho, o Senhor brada e diz: não faças nada ao teu filho. E aí, quando ele olha do seu lado, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E aí é quando nós conhecemos a expressão, que é exatamente Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então Deus é aquele que vai prover aquilo que nós estamos precisando para estar diante dele. Nós temos outro texto também, que está em Jeremias 23, 6. E aqui Deus se apresenta como Javé ou Jeová Tsidkenu, que significa Deus, justiça nossa. Aqui você vai ver Deus agindo em justiça em prol do seu povo. E aí Deus se apresenta como Deus, justiça nossa. Êxodo 17, versículo 15. Nós temos aqui Javé ou Jeová Nissi. O significado para nós: o Senhor é a nossa bandeira. Também tem um contexto histórico para que Deus se apresente como Senhor, como aquele que levanta a bandeira, como aquele que vai adiante do seu exército. Nós temos em Isaías 14, 13, se apresentando Deus El Elyon, e o significado é o mais elevado, o forte dos fortes. Nós temos em Isaías 40, 28, o El Olam, eu não sei se a expressão é essa, mas a escrita é assim. E o significado é o eterno Deus. Nós temos em Gênesis 16, 13, Deus se apresentando como El Roi. E o significado é o Deus que vê. Essa cena é a cena quando a serva do Senhor é entrega, né? Ele entrega para Abraão porque eles acreditavam que ela não poderia mais gerar. E aí nasce Ismael. E por causa disso, por causa de ciúmes que se apresenta naquele momento, ele expulsa a serva da presença da tenda e ela sai e vai se esconder no deserto. E ali ela tem um encontro com Deus. E Deus se apresenta e diz para ela que dela faria uma grande nação, que Deus iria fazer prosperá-la. E é quando ela tem essa expressão para Deus, diz: o Senhor me viu, o Senhor me enxergou. E é exatamente por isso o significado, o Deus que vê. Então, quando nós nos sentimos exatamente assim, desprezados por alguém, quando alguém nos abandona, quando alguém nos enxota da sua presença, quando Deus chega até essa necessidade, ele se apresenta como esse Deus que vê, como ninguém consegue nos ver. Nós temos em Juízes 6, 24, Javé ou Jeová Shalom, que é o Deus que é a nossa paz, Deus trazendo paz em meio à guerra. Nós temos em Jeremias 51, 56, o Deus El Gimelon, que significa o Deus que recompensa. Em Êxodo 31, 13, Javé Makdeshem, significa o Deus que nos santifica. Ezequiel 7,9, o significado é o Deus que destrói completamente o mal. 1 Samuel 1,3, é o Deus dos exércitos, ele se apresenta no meio do seu povo. E em Salmo 97,5, é o Adonai, que é Senhor. Deus é Senhor. E eu queria exatamente trazer-nos à memória o que a palavra nos ensina. Diante de todos esses nomes que nós estamos vendo aqui, os seus significados. Em Salmo 97, a Bíblia nos mostra o Deus que é Senhor. E eu queria que nesse momento nós pudéssemos chegar diante da presença dele. Interessante que a palavra diz que aquele que o aceita, a Bíblia nos relata, como Senhor e Salvador. Mas eu acredito que o mundo ele tem um grande conhecimento de que Deus, de que o Senhor, ele é o Salvador.
Mas será que as pessoas têm deixado Deus ser Senhor da sua vida? E é aqui em Salmo 97, você anota aí na sua Bíblia e vá fazer uma leitura bíblica, né? Uma leitura a sós com Deus, e você possa chegar diante da presença de Deus e dizer assim: Senhor, vem ser Senhor da minha vida. Adonai, vem ser Senhor da minha vontade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando o anjo anuncia a Maria acerca do nascimento, diz: e lhe porás o nome de Jesus. Esse nome é Yeshua HaMashiach. E o significado dele é exatamente Jesus, o Cristo. E transliterando o significado no grego, que é Cristo, significa Messias, ou seja, aquele que é ungido. Então, quando vem esse nome é dado, exatamente a missão que Jesus tinha que cumprir aqui na terra, e tem todo o seu significado. E o nome é sempre de acordo com a missão que eles tinham aqui na terra. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E aí você pode perguntar: ora, por que na profecia lá em Isaías, quando ele profetiza, inclusive ele é conhecido, Isaías, como profeta messiânico, porque ele traz profecias acerca da vinda de Jesus. Por que quando ele traz o anúncio, ele diz: ele se chamará Emanuel? E quando você vê o anjo chegando para Maria, diz: Maria, porás o nome de Jesus. E aí são exatamente porque não se conhece o contexto que as pessoas dizem: por que aqui diz que Emanuel e aqui diz? Por quê? Porque é o significado da sua missão. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o próprio Deus. Por isso que em Isaías, quando ele profetiza, ele diz: e ele será chamado Emanuel, porque falava exatamente do significado de quem é Jesus, é o Deus conosco. E aí nós podemos entender que não é um pai que está castigando um filho, mas é um pai que se faz filho e traz o castigo sobre ele mesmo. Então é o Deus conosco, é o próprio Deus que vem. Ele deixa a sua glória e vem até nós. Isaías capítulo 9 nos traz um texto tremendamente maravilhoso. Do versículo 1 a 7 diz: mas a terra que foi angustiada. Veja o contexto que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos falando de nome. E eu queria perguntar à igreja nessa noite: qual é o nome, hoje, no nosso contexto, que é mais falado? Oi? Ó, por que nós estamos assim? Por causa de quem? Coronavírus. Eu não sei nem qual é o nome, médica. Qual é o nome? É corona ou é... É corona mesmo, né? Pronto. Covid é o quê? Covid é o quê? É o vírus em si. Então, o nome que hoje em dia mais se pronuncia no nosso contexto é Covid, não é isso? Covid-19. Esse é o nome que mais se anuncia. Mas nós temos um nome que está acima desse nome. Nós temos um nome que se apresenta até nós e diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E interessante é que Isaías, no capítulo 9, ele traz um significado tão intenso do que nós estamos vivendo hoje. E ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Qual é o nosso maior medo hoje? Morrer. E aí Isaías, tremendamente maravilhoso, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
Porque há um nome que é maior do que Covid. Há um nome que está acima de todos os nomes. E Ele está aqui conosco nessa noite. E Ele continua o seu texto dizendo: Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro e a vara do opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E ele diz por quê? Agora no próximo versículo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Anota aí na tua Bíblia, Isaías capítulo 9, e veja esse versículo quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, deu-se a si mesmo. O próprio Deus vem e entrega-se por nós. O principado, ou seja, o poder, está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Vamos lá? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu nome é Jesus. Ele é o Deus forte, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não tem Covid que resista a esse nome. Não tem situação na nação que possa resistir ao nome que está acima de todo o nome. E ele diz: do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus está aqui conosco. Não tem Covid que resista a esse nome. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ou seja, o Deus achado agora na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então chega diante desse vírus, meu amigo, e diga assim: olha, vírus, eu tenho um Deus que é maior do que você. Olha aqui, Covid, o teu nome pode estar na boca de muitos, mas tem um nome que está acima do teu nome. E esse nome é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso a palavra de Deus diz que Deus derrama uma paz que excede todo o entendimento. Então, se você está amedrontado, se você está com medo, a Bíblia diz que antes o perfeito amor lança fora o medo. Joga esse medo para fora da tua casa. Porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. E para concluir, Apocalipse capítulo 19 nos traz exatamente o significado tremendo e maravilhoso de Jesus para os nossos dias, porque Apocalipse é exatamente o que nós estamos vivendo. E eu queria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 19, para você ver como esse nome é tremendo e maravilhoso e o significado dele para os nossos dias, hoje. O que Deus representa e qual é a sua missão nos nossos dias. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim:
Encontraram? Amém? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se, olha o nome de novo, como é que ele se chama? Fiel e verdadeiro. Diga de novo ao seu coração, diga: aquele que eu sirvo, o seu nome é fiel e verdadeiro. E peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o quê? Um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Sabe o que eu acho interessante dessa passagem? É que ainda existe um nome a ser revelado. Deus, ele se apresenta em todas as situações e ele apresenta o seu nome para cada missão que ele está fazendo naquele momento, com o seu povo, ou individualmente, ou na vida de uma nação. Mas aqui em Apocalipse, ele nos revela que sobre a sua cabeça havia muitos diademas, mas tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ainda tem um nome a ser revelado de Jesus no nosso meio, porque ainda tem uma ação maravilhosa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que Deus tem preparado para nós, olho não ouviu, ouvido não ouviu. Ainda tem um nome de Deus que ele há de se revelar agindo no nosso meio. E ele continua na sua palavra dizendo: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Lembra agora o que foi que o Evangelho de João nos revelou? Porque o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, Jesus é o Verbo vivo, Jesus é a palavra, e essa palavra está aí agora no seu colo. Essa palavra que vai exatamente fortalecer a tua fé, essa palavra que vai mudar a tua situação, essa palavra que ela diz, medita nela dia e noite, para que te vá bem em todo o teu caminhar, é esta palavra que vai fortalecer a tua fé, para você chegar diante de toda e qualquer situação, inclusive Covid, e dizer: eu conheço um que é maior do que você, porque é o nome que está acima de todo nome. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e elas regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora vem a revelação de mais um nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E na sua veste e na sua coxa está escrito este nome. Qual é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tem governo, não tem presidente, não tem país maior do que ele. Porque ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E o interessante é que essa palavra de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele fala da sua palavra, e que aqui, quando ele vier para julgar as nações o verão escrito o seu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ainda verão um nome que a Bíblia diz que só ele sabe. E esse nome está escrito, e pode ter certeza, e como diz na palavra do Senhor, lá em João, quando ele faz a intercessão pelo seu povo, quando ele está muito breve de subir aos céus, e ele traz a revelação tremenda e maravilhosa. São duas coisas lindas e maravilhosas que Deus revela no Evangelho de João. A primeira é o próprio Jesus intercedendo por nós. Você já parou para pensar nisso? Que um dia, quando Jesus estava aqui na terra, esse que diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele parou um momento
E Ele orou por mim e por você. E aí você pode dizer, mas que momento foi esse? Foi quando Ele faz a oração sacerdotal. E Ele diz, Pai, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. Jesus rogou por mim e por você. O nome que está acima de todo nome, Ele roga até hoje por nós, porque a Bíblia diz que quando Ele subiu, Ele assentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. E a segunda maior, tremenda, maravilhosa revelação que Ele fez no Evangelho de João, foi quando Ele estava nos ensinando a pedir. Primeiro Ele nos ensina que Ele roga por nós, e agora Ele nos ensina a pedir. E Ele disse assim, até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. E eu queria que com essa palavra agora, e você entendendo que esse nome é um nome que está acima de todo nome, e ainda é um nome que há de ser revelado no nosso meio, porque Deus virá agir em nosso meio, e Ele irá revelar o seu próximo nome na sua ação e na sua missão final com a sua igreja aqui na terra. Eu queria que você pudesse se colocar de pé agora diante da presença de Deus e fazer aquele pedido que está no teu coração. Porque o Senhor disse, até agora nada pedistes. Pedi e recebereis. Foi essa oração que Deus fez lá no Evangelho de João. Ele disse, nada pedistes em meu nome. E a palavra nos revela que esse nome está acima de todo nome. Qual é o pedido que você tem para fazer a Deus, que Deus possa conceder nessa noite? Tira esse momento agora de oração. Eu queria chamar os levitas aqui e nós vamos cantar uma última canção. E ela fala exatamente desse poderoso nome de Jesus. E enquanto nós estamos cantando essa canção, eu queria que você pudesse colocar esse pedido que só é só seu. Talvez um pedido que você não tem coragem nem de chegar para alguém e dizer assim, vem cá, eu preciso falar isso com você. Mas a Bíblia diz que o único que intercede por nós junto ao Pai é Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite dizendo para você, o que queres que eu te faça? Coloca esse pedido diante da presença de Deus, do nome que está acima de todo nome, e diante deste nome que há de ser revelado nos nossos dias, mas só o que já foi revelado é tremendamente suficiente para nos trazer segurança, porque Ele é maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz.